Bom dia, sexto ano. Hoje, nossa última aula da semana e nós vamos terminar com a correção dos exercícios da semana passada. Essa aqui é a página 11 da apostila 2 e ficou faltando, então, os exercícios dessa página até a página 13. Vamos lá, pessoal. Agora nós vamos tratar dos sentidos. Nós vimos na primeira parte da correção, no vídeo da aula anterior, a questão dos jogos sonoros, como o autor trabalhou com a sonoridade, o som das palavras dentro do texto, para que ele ficasse com aquela cara de texto poético. Nós vimos que ele trabalhou com as rimas, com repetições de palavras, com aquela técnica de se usar uma palavra dentro da outra, enfim, foram questões trabalhadas para se gerar sonoridade dentro do texto, porque quando nós falamos em poema, em poesia, muitas vezes a primeira coisa que nos vem à cabeça são rimas, o fato de que um poema, muitas vezes o que encanta são as rimas presentes nele. Mas, para um texto ser poético, ele não precisa apenas trabalhar com a questão da sonoridade, mas também com os sentidos das palavras. Eu disse isso num vídeo anterior para vocês também, que o fato de nós usarmos palavras que, dando um sentido novo a algumas palavras, isso também pode tornar o texto poético. Então, existem palavras que no nosso dia a dia nós estamos tão acostumados com os significados dela, mas às vezes nós podemos usá-la dando novos significados. Isso é o que nós chamamos de linguagem figurada, tá bom? Existe a linguagem literal, o sentido literal de uma palavra, que é o sentido mais comum que nós conhecemos, e o sentido figurado, que é quando nós damos um sentido novo, então, para uma palavra que no nosso dia a dia tem um sentido muito comum. Acompanhem, então, comigo a leitura. Além de brincar com a sonoridade das palavras, o autor do conto também brinca com os sentidos que elas podem ganhar, dependendo do contexto, tá vendo? Então, além dele brincar com o som, com a sonoridade, o autor também brinca com os sentidos que elas podem ganhar, dependendo do contexto, quer dizer, dependendo da situação, dependendo do momento em que essa palavra foi utilizada. E não para por aí. Expressões populares, provérbios e trocadilhos também o ajudarão a construir o texto poético, também o ajudaram, no passado. Então, expressões populares, provérbios e trocadilhos também o ajudaram a construir o texto poético que narra a história do sabiá e da girafa. Nós vamos ver então com calma. Quem não conhece, nós vamos entender o que são expressões populares, ou provérbios, o que são trocadilhos. Tudo bem? Continuando. Polissemia ou os múltiplos sentidos das palavras. Pessoal, olha aqui, grifem esse título, Aqui hoje estou com um probleminha na plataforma e eu não consigo usar o recurso de grifar. Então, grifem aqui, por favor, polissemia ou os múltiplos sentidos das palavras. Professora, o que é polissemia? Polissemia é isso aqui, gente, múltiplos sentidos. É quando nós damos mais de um sentido para as palavras, tá bom? Então, olha o exemplo. Sonhos também havia, asas arranhando a barriga das nuvens, voos atravessando a manhã vazia, mas entre as trapaças da brisa o sabiá não saía. Olha que aqui está em negrito a palavra asas, E na frase diz que as asas estavam arranhando a barriga das nuvens, Aqui a gente tem, além da palavra asas, tem também o sentido da palavra arranhar, da palavra barriga, que nós vamos entender que eles adquirem um sentido diferente do que nós temos no nosso dia a dia.
Então, primeiro ele explica. Confira algumas possibilidades de interpretação do uso da palavra asas nesse trecho. Então, quando ele disse asas arranhando a barriga das nuvens, ele estava querendo, pode num primeiro sentido assim, olha, que as asas estavam encostando, né? Por exemplo, com o sentido de encostar as asas nas nuvens. Não no sentido de arranhar, de passar unhas. Primeira coisa, asas têm unha? Não, né? As asas têm penas. E ele diz que as asas estavam arranhando a barriga das nuvens. Isso quer dizer, num sentido de encostar as asas nas nuvens. Está voando tão próximo da nuvem, né? Que é como se estivesse ali encostando. Então, ele usa o termo arranhando. E também no sentido de voar muito alto. Voar tão alto quanto as nuvens. Ou, né, voar até chegar perto das nuvens. Não que ele, né, encostou nas nuvens, mas voou bem perto, né? Chegou muito próximo, voou muito alto, chegou muito próximo das nuvens. Então, é isso aqui. Asas arranhando a barriga das nuvens é um sentido figurado. Asa não arranha. Olha isso aqui, nuvem não tem barriga. Barriga é uma parte do corpo. Nuvem não é um corpo, nuvem não tem barriga, mas nós entendemos, né? É como se ele estava tão alto, voando tão próximo, que é como se ele estivesse encostando na barriga, nas nuvens. Então, ele usou aqui asas, arranhando, barriga, num sentido novo. E isso torna o texto também poético, né? Porque foi usada uma linguagem figurada. Tudo bem? Espero que tenham compreendido. Continuando. Deixa eu ver se é possível, pessoal, eu escrever uma frase aqui, uma outra frase. Não é. Realmente o recurso aqui não está funcionando, como eu fiz no vídeo anterior. Hoje eu estou com um probleminha. Vamos continuar então. Converse com seus colegas sobre os possíveis significados dos trechos reproduzidos a seguir. Aqui, pessoal, nós temos... não tem nada para a gente escrever, para responder. É só para a gente procurar ver novos significados também para as frases, né, que foram usadas aqui. Algumas não são nem frases, é só o trechinho, um pedacinho. Então, dias de sonhos rasantes, noites de sono arrasado. Pensa nisso, olha, dias de sonhos rasantes. Quando a gente fala em rasante, nos vem à mente, né, algo voando e dar um rasante é passar muito próximo, não é? Então a gente fala assim, nossa, esse pássaro veio voando na minha direção e ele deu um rasante aqui em mim. Quer dizer, ele passou muito próximo. Mas será que é nesse sentido? Acho que não, né? Sonho dá rasante? Primeira coisa, olha isso. Então, dias de sonhos rasantes pode ser que tenha um significado assim, que houve dias em que ele sonhou e aquele sonho pareceu muito próximo de acontecer, né? Pareceu que aquilo, olha só, né? O rasante é próximo, é algo que passa bem próximo. Então, eu posso tentar trazer isso para minha interpretação, e que houve dias que ele teve sonhos e esses sonhos pareciam que ia se realizar. Eles estavam próximos, só que ao mesmo tempo, nas noites de sono, ele teve noites de sono arrasado. Quer dizer, nada daquilo aconteceu. É como se os sonhos tivessem ido para o espaço, né? Água abaixo. Então, olha só, isso aqui é muito poético. Porque sono arrasado é no sentido de que algo deu errado. Olha outro trecho também, molhar as tardes de poesia. Gente, primeira coisa, é possível molhar as tardes? No nosso sentido do dia a dia, isso aqui não é possível. Jogar água na tarde.
Nós jogamos água, né, molhar, e não precisa ser só com água, com qualquer outro tipo de líquido, mas nós molhamos coisas que são possíveis de se tocar, de se ver, né? À tarde é uma ideia que nós temos, é um período do dia. Então, molhar as tardes, e olha só, é molhar as tardes de poesia. Quando a gente fala em molhar, como eu já disse, nós pensamos em líquido. Poesia não é um líquido. Então, é totalmente poético. Molhar as tardes de poesia pode estar no sentido de, né, trazer para as tardes coisas boas, né? Porque a poesia, ela tem muito esse caráter positivo, de coisas boas, né, bacanas, como eu já disse, positivas. Então, é trazer para as tardes coisas boas, né? Cada pessoa tem uma maneira de interpretar. Eu estou trazendo aqui apenas algumas possibilidades. E olha esse último, mas a voz não derramava. Olha isso, derramar, o verbo derramar, também se refere a algo líquido, né? Algo, a gente derrama água, derrama suco, derrama refrigerante, derrama óleo, tantas coisas, não é? Mas dizer que a voz não derramava, voz não derrama como um líquido. O que ele quis dizer aqui com a voz não derramava? Pela história, pelo que nós lemos na história. O que isso quer dizer? Que a voz não saía. Então, pessoal, isso exemplifica muito bem, assim como essa frase das asas arranhando a barriga das nuvens, que são os múltiplos sentidos de uma palavra, né, de uma expressão. Isso é polissemia e isso torna o texto poético. Tudo bem? Viu que não foram apenas as rimas, mas a maneira... Ele poderia muito bem ter escrito assim, ó, mas a voz não saía. Ia ficar perfeito, só que o detalhe é que o texto não ficaria poético. Olha a diferença. Ele poderia dizer que teve dias em que ele sonhou e aquele sonho parecia quase estar se realizando, mas isso não acontecia. Então, durante a noite, né, ele perdia o sono de tristeza por ver que aquilo não acontecia. Tudo bem, poderia, só que aí está num sentido mais comum. Mesma coisa dizer que a voz não saía. Eu espero que vocês tenham ficado claro, que vocês tenham compreendido isso, pessoal. Né? Então, aqui nós temos, vocês podem até escrever aqui do lado, é o sentido figurado. Aí põe uma flechinha. O que é sentido figurado? É dar novos sentidos às palavras. Tá bom? Então, sentido figurado, dar novos sentidos às palavras. E o sentido figurado torna o texto poético. Escrevam isso aqui do lado, né, nessa margem em branco, ou aqui. A apostila deixa todo esse espaço para nós irmos fazendo anotações, né? Não é em vão que existe toda essa margem em branco. Agora nós vamos entender o que são expressões populares. Grifem também esse título. Vimos o que é polissemia, né, que são vários sentidos para a mesma palavra. E agora nós vamos ver expressões populares. Algumas expressões ganham um mundo. Ninguém se lembra quem disse primeiro. Às vezes, nós as repetimos sem refletir muito sobre seu sentido. Elas, em diversas situações, nos ajudam a dar um colorido ao que dizemos. São exageradas, são um pouco engraçadas, ligadas mais à oralidade, variam de região para região, tá? Então, as expressões populares são expressões que surgiram, né, da boca do povo, da boca das pessoas, e essas expressões pegaram, quer dizer, surgiram há muito tempo e até hoje as pessoas usam, né, em determinadas situações, elas usam essas expressões, ficou algo muito comum, por isso que tem o nome de expressão popular,
popular, todo mundo conhece e todo mundo usa. Então, olha o exemplo. Assobiava que eu nem te conto. Então, olha só, a expressão nem te conto. Essa expressão, ó, nem te conto, é uma forma popular de mostrar a grandiosidade do que aconteceu ou também o exagero de um acontecimento. Então, quando ele disse assobiava que eu nem te conto, ele estava querendo dizer assobiava demais, assobiava muito. Né? Vamos pensar em situações, eu tenho certeza que vocês já ouviram e também já usaram essa expressão. Sabe, acontece alguma coisa aqui no meu bairro e eu chego e vou falar, pessoal, nem te conto, gente, nem te conto o que aconteceu lá na minha rua. Então, aí a pessoa já fica assim, epa, então ou eu vou exagerar em algo que eu vou contar, ou também eu vou contar algo que foi grandioso, por exemplo, meus vizinhos brigaram, quase se mataram, nem te conto, foi um bafão. Às vezes nem foi tanto assim, só que ao usar o nem te conto, eu já mostro até que eu vou dar uma exagerada. E quando é algo muito bom também, nem te conto o que aconteceu, ganhei na loteria. Né? Então, aí já tem um sentido para mim, é um sentido grandioso. Tudo bem? Então, agora nesse exercício, no exercício já está em negrito destacado as expressões populares e o que ele quer que nós coloquemos o significado. Então, no conto, qual é o significado das expressões destacadas? Tudo que está destacado é expressão popular. No conto estava lá, nós temos que explicar de acordo com o conto, tá bom? Então vamos lá. Nunca teve o prazer, não foi apresentado. Quando ele disse lá que ele não foi apresentado, quer dizer que ele não conhecia. Ou então, mesma coisa, que ele desconhecia. Tudo bem? Então, nunca teve o prazer, não foi apresentado, tem esse sentido. Tudo bem? Letra B. Todo mundo até ria, mas no fundo já sabia. Olha isso aqui. Todo mundo até ria, mas no fundo, quando a gente fala assim, no fundo eu já sabia. E no texto também, no fundo ele já sabia, quer dizer, de fato ele já sabia. Com certeza ele já sabia. Eu não me lembro a que personagem isso aqui se refere. É o Sabiá, eu acho, né? No fundo, o Sabiá já sabia. Então, ele já tinha certeza, com certeza. Quando eu falo assim, olha, no fundo, eu sei o que vocês estão pensando. Quer dizer, com certeza, eu sei o que vocês estão pensando. De fato, eu sei o que vocês estão pensando. Tá bom? Voltando, não foi apresentado. Quando eu falo, olha, gente, essa matéria aqui, ó, de expressões populares, nunca me foi apresentada essa matéria. O que eu estou querendo dizer? Eu não conheço, eu desconheço. Tá vendo? Olha outra expressão popular, sem um pio, sem um fio de voz. Essa vocês usam muito, principalmente eu, professor usam muito. Vocês estão na maior conversa, o professor fala assim, eu não quero ouvir um pio. Sem um pio. Então, aqui ó, são duas, sem um pio e sem um fio de voz. As duas significam a mesma coisa. Eu não quero ouvir um fio da sua voz. Quer dizer, é para ficar calado, sem falar, tá bom? E a letra D, os dois no mesmo pé. No mesmo pé, quer dizer, na mesma situação. Ó, a girafa e o sabiá estavam lá, os dois no mesmo pé. Os dois queriam algo que eles não conseguiam, né? Outro exemplo, vou trazer um exemplo para o nosso dia a dia. Deixa eu ver. Vamos dar um exemplo assim. Pessoal, nossa, essa situação que nós estamos vivendo, hein? Essa quarentena, não aguento mais ficar em casa. Aposto que vocês também não. Quer saber? Nós estamos tudo no mesmo pé, né? Nós estamos na mesma situação. Temos que ficar em casa, não aguentamos mais.
Tudo bem? Então, no mesmo pé é na mesma situação. Agora nós vamos entrar, então nós vimos expressões populares, né? E agora nós vamos para os provérbios ou ditados populares. Também surgiram há muito tempo, as pessoas usam até hoje, eles têm os seus significados, grifem esse título, né? E aqui, olha, ele já começa com um provérbio: quem vê cara não vê coração. Quantas vezes nós já ouvimos isso, já usamos, não foi? Quem vê cara não vê coração. Quer dizer, para você conhecer uma pessoa, você tem que entrar em contato com ela. Você não vai julgar uma pessoa apenas pela aparência, pelo que você está vendo dela fisicamente. Para eu julgar, falar de alguém, eu preciso conhecer o íntimo, conhecer essa pessoa por dentro. Então, cara representa, você apenas vê a parte física. E coração representa você conhecer a pessoa por dentro. Então, quem vê cara, quem vê aparência, não vê coração, né? Não vê como a pessoa é por dentro. Olha outro provérbio: quem conta um conto aumenta um ponto. Isso aqui é muito utilizado em situações que acontece algo, aí uma pessoa conta para outra, a outra conta para outra. Essa história, quando chega lá no final, às vezes ela está bem diferente do momento em que ela surgiu. Porque cada pessoa que vai contando vai pondo um pouquinho da sua opinião, vai exagerando, vai aumentando. Quem nunca viu aquela situação, por exemplo, acontece, a pessoa passou mal, foi para o hospital, aí uma pessoa vai contando para a outra, vai contando, a hora que chega lá no final, até mataram a pessoa e a pessoa está viva, não é? Ah, o fulano morreu, porque foi aumentando. Então, quem conta um conto, uma história, aumenta um ponto, acaba pondo coisas a mais. São provérbios, ditados populares. Então, ele fala, talvez você conheça frases como essas, repetidas por muitas pessoas ao longo do tempo, né, trazendo conselhos, observações sobre o comportamento humano. São os provérbios ou ditados populares. Tá vendo? Elas têm esse caráter de, às vezes, estar aconselhando, né, fazendo alguma observação sobre algum comportamento. Estamos agora, né, quase acabando, a última parte dos exercícios. Releia esta frase do conto O Sabiá e a Girafa. O ditado popular aparece destacado. Então, mas o velho deitado dizia, filho de peixe, peixinho é. Isso aqui é um ditado. Filho de peixe, peixinho é. Qual é o sentido desse ditado? No texto. Gente, tem gente que respondeu isso aqui falando o que entende no dia a dia. Mas de acordo com o texto, foi lá na parte que falava do texto da girafa. Né? O velho deitado dizia, filho de peixe, peixinho é. Lá no texto, ó, por que ele foi usado? Começa aqui, ó. Esse ditado é usado para aproximar o comportamento das girafas, em geral, né? Ou seja, o que uma girafa faz, as outras também fazem. Então, no texto, que falava lá a segunda parte, que era o que contava sobre a girafa, quando disse que filho de peixe, peixinho é, quer dizer que as girafas são todas iguais. No nosso dia a dia, por exemplo, vejo vocês, pego um de vocês, né? E vocês têm um determinado comportamento, vou pegar como um exemplo aqui, deixa eu ver quem, vou pegar o Matheus, né? O Matheus Paixão. Aí faz de conta que eu vejo o Matheus fazendo algo e conheço também a família dele. Aí falou, ei, Matheus, filho de peixe, peixinho é, hein? Olha isso que você está fazendo é igualzinho a tua mãe faz desse jeito também, ela tem esse comportamento. Então, é nesse sentido. E no texto, né, estava se referindo que as girafas são todas iguais, todas são mudas, né? Enfim. Vamos agora para a última parte de correção. Gente, essa aqui, eu quero que vocês escrevam conforme eu for falando. A hora que eu falar escrevam, eu vou devagarinho. Vocês
para pausar o vídeo, né? Escuta a frase, se foi muito rápido, volta um segundinho e escuta de novo, tá bom? Então, vocês já estão vendo a resposta, mas eu quero que vocês anotem o significado de cada provérbio que eu vou falar, tá bom? Que ditado popular poderia resumir o final do conto? Assinale a alternativa e justifique. Explique aqui nas linhas por que você escolheu. Vocês estão vendo a resposta. A correta seria: quem não tem cão, caça com gato. Por que esse provérbio é o que serve para resumir o final do ditado popular? Porque olha só, os personagens, o sabiá e a girafa, ao constatarem, quer dizer, ao perceberem que eles não têm as habilidades que desejariam ter, eles partem para a parceria, unindo as habilidades reais de cada uma delas para conquistar o que desejavam, né? Com as minhas palavras, vou voltar aqui. Por que é esse provérbio? Quem não tem cão, caça com gato. Isso aqui, primeira coisa, né, quer dizer assim, que quando você não consegue fazer algo de um jeito, você tem que se virar de outra forma. E foi o que aconteceu no texto. Já que o sabiá não conseguia voar, como que ele se virou? Ficando em cima da cabeça da girafa. E a girafa, como queria cantar e não conseguia, como ela se virou, como ela resolveu esse problema? Aproveitando o conto do sabiá que estava ali na sua cabeça, né? Então, tá aqui. Ao constatarem que não têm as habilidades que desejariam ter, as personagens partem para a parceria, unindo suas habilidades, né? Uma aproveita a habilidade da outra. Agora, vamos entender, porque eu tenho certeza que pelo menos um provérbio aqui vocês não conheciam. Tem gente que talvez não conheça mais de 1, 2, 3, então vamos anotar. De pequenino é que se torce o pepino. Escrevam aqui na frente, a lápis. Vai lá, o que isso quer dizer? Que desde pequeno se deve ter cuidado com a educação. Escrevam aqui na frente da letra A. Desde pequeno se deve ter cuidado com a educação. Ou seja, uma criança, por exemplo, que está em formação, a família tem que, desde pequenininho, pegar firme na educação da criança, porque depois que ela cresce, fica difícil, né? Então, é de pequenininho que você vai educando, né, de acordo com os conceitos de cada, os conceitos, sumiu a palavra, de cada família, né, de acordo com o que cada família acha que é correto e o que é errado. Agora vocês vão marcar na frente da B. Essa aqui eu sei que a maioria conhece. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. O que isso aqui quer dizer? Escrevam aí. É melhor ficar com o que é garantido. É melhor ficar com o que é garantido. Não é verdade? Mas olha, um pássaro, não arrisca não, que é perigoso você ficar sem nada, né? Ai, será que, né, vamos imaginar um jogo que você ganhou um valor lá. Aí a pessoa fala, ó, arrisca aí, vai que você ganhou o dobro, só que corre o risco de você perder tudo, viu? Mas se eu fosse você, eu arriscava. Então, esse ditado vale, ó, fica com o que você já tem, porque você corre o risco de ficar sem nada. Quem não tem cão, caça com gato agora, escreve na frente. Se não pode fazer algo de uma maneira, se não pode fazer algo de uma maneira, vírgula, se vira e faz de outra. Vou repetir, lembra que vocês podem parar o vídeo, pausa. Se não pode fazer algo de uma maneira, vírgula, se vira e faz de outra.
Esse aqui, gente, até eu tive que pesquisar, porque eu não conhecia o seguinte, eu nunca tinha ouvido esse provérbio, esse ditado popular. Pior a emenda que o soneto. Eu sei o que é um soneto, sei o que é fazer uma emenda, mas eu não conseguia compreender o que isso significa. Soneto é um tipo de poema, é um poema que tem uma construção fixa, né? Tem um certo número de versos, um certo número de estrofes, tá? E emenda seria fazer correções. Esse ditado popular, ele surgiu, tem até uma historinha para explicar quando ele surgiu. Ele surgiu, tinha um poeta muito famoso, e um dia esse poeta ele tinha um aprendiz. E o aprendiz dele escreveu um poema, um soneto, e deu para ele ler e falou, fala aí, né, meu professor, meu mestre, o que o senhor acha desse meu soneto? E ficou horrível. Né? Ele falou, faça as correções que o senhor achar necessário. E o poema ficou terrível. E ele nem conseguia, quanto mais ele tentava corrigir, pior ficava. Então, daí surgiu, pior a emenda que o soneto, pior a correção do que o trabalho. Então, vamos escrever o significado. Isso aqui significa que, comecem, ao tentar corrigir, fez pior ainda. Ao tentar corrigir, fez pior ainda. Não tem jeito. Tem coisa que você fala assim, ó, tá ruim, mas deixa do jeito que tá. Se você mexer, vai ficar pior. É isso, pior a emenda que o soneto. E casa de ferreiro, espeto de pau. Esse é comum. Ele quer dizer, escrevam aí, quando alguém é hábil, hábil é com H. Então, vamos lá. Quando alguém é hábil em determinada coisa e não usa essa habilidade a seu favor. Vou repetir. Quando alguém é hábil em determinada coisa e não usa essa habilidade a seu favor. Quer dizer, quando alguém, vou explicar agora, quando alguém é hábil, quando alguém tem habilidade. Vou dar um exemplo real. Eu tenho uma amiga, ela é minha amiga, é minha manicure, ela faz as minhas unhas e ela usa muito esse ditado. Ela fala assim para mim, Cris, olha aqui as minhas unhas. Eu faço unha de todo mundo, deixo todo mundo com as unhas lindas e as minhas estão sempre assim, ó, sem fazer, sem, né, tudo mal cuidada. Aí ela fala, como diz o ditado, casa de ferreiro, espeto de pau. Quer dizer, eu tenho habilidade para deixar as minhas unhas bonitas, mas eu não deixo. Eu cuido da dos outros e a minha fica sem fazer. Casa de ferreiro. Ferreiro é quem mexe com ferro, né? Então, na casa de ferreiro, qual que é a lógica? O espeto deveria ser de ferro, de metal. Mas não, na casa do ferreiro é de pau. Ele faz tudo de ferro para os outros, mas na própria casa dele não tem. Um pedreiro. Pedreiro constrói, conserta, reforma a casa de todo mundo. E às vezes na casa dele tem um buraco para tampar na parede e ele não arruma. Casa de ferreiro, espeto de pau. A casa dos outros você cuida, né? A tua não. A tua você não arrumou. Né? Sendo que você tem habilidade para isso, você é um pedreiro. Tudo bem? E para terminar, gente, vocês estão vendo que isso aqui é a aula inteirinha, né? Não é só correção. Igualzinho tivesse na aula, anotando, escrevendo. Agora, a última parte, trocadilhos, tá bom? Trocadilhos são jogos de palavras que apresentam sons semelhantes. Grifem isso, grifem o título e grifa isso aqui, trocadilhos, são jogos de palavras que apresentam sons semelhantes, mas que têm significados diferentes, tá? Então, nós vamos ver aqui alguns trocadilhos que apareceram no conto do Sabiá e da Girafa. Então, já está grifado. Aqui está assim, ó. Releia
trocadilhos empregados no conto. Então, isso aqui são trocadilhos. E o que ele quer que nós façamos é, a que expressões ou ditados populares eles se referem? Esse trocadilho se refere a um ditado popular conhecido. Então, é para escrever qual é esse ditado popular, qual que é esse provérbio que a gente conhece. Então, cantava que eu nem te canto. Que eu nem te canto é um trocadilho. Por que é um trocadilho? Porque o correto, né, o ditado popular é que eu nem te conto. Tá vendo, ó, o trocadilho? A palavra tem o som semelhante, mas o significado diferente. Canto é uma coisa, conto é outra, mas o som é muito parecido. Então, ó, cantava que eu nem te canto. É um trocadilho, o trocadilho está aqui na palavra canto e conto, mas a gente tinha que responder a que expressões elas se referem. O ditado popular que a gente conhece, ó, é que eu nem te conto, que eu nem te conto. Então, é uma expressão popular relacionada ao exagero. Nossa, gente, nem te conto o que aconteceu, menina, nem te conto. Vou exagerar no que eu vou falar, tá bom? A B. Mas o velho deitado dizia, filho de peixe, peixinho é. Lembra, isso estava na página anterior. Isso aqui, ó, filho de peixe, peixinho é um provérbio, ele tá certinho. Esse aqui é provérbio. Agora, o velho deitado é trocadilho. Por quê? Ele trocou com a palavra ditado. Né? A expressão popular que a gente conhece, o provérbio que nós conhecemos é o velho ditado. O velho ditado diz, filho de peixe, peixinho é. Então, tá vendo? Olha o trocadilho. Deitado é muito parecido com ditado. Deitado, ditado, deitado, ditado. Canto, conto, canto, conto. Tá vendo? E a última. Mas desgosto não se discute. Olha o trocadilho. Mas gosto. O ditado popular que a gente usa é gosto não se discute, que é uma expressão referente a preferências individuais, não é? Então, mas gosto não se discute. E aqui ele fez o trocadilho. Então, espero que tenha ficado claro isso. Aqui em negrito é trocadilho, canto com conto. E na resposta é para pôr o jeito que tem que ser o provérbio, tá bom? Então, que eu nem te canto? Não, que eu nem te conto. Velho deitado? Não, velho ditado. Desgosto não se discute? Não, gosto não se discute. Mas o trocadilho, deitado com ditado, desgosto com gosto. É isso então, viu, pessoal? Quase 40 minutos de aula. E quando nós voltarmos, pode ter certeza, o pessoal que está aqui na plataforma, primeira coisa que eu vou querer fazer é olhar a apostila. Eu vou ver se tem essas anotações, se as respostas estão corretas, tá bom? Porque eu estou confiando em vocês. Eu mando os vídeos e falo assim, marque como devolvido. Mas não se esqueçam, nós vamos voltar para a aula, se Deus quiser. Vai demorar ainda uns 2 meses, né? Sair um comunicado do governador, vai demorar uns 2 meses mais ou menos, mas nós vamos voltar e eu vou olhar isso tudinho, tá bom, pessoal? Um beijo, meus queridos, fiquem com